Pessoal, bom dia. Marcelo aqui de novo, retomando as nossas aulas, de zoologia. Hoje falaremos sobre plateumintos, que nada mais são do que vermes achatados. Tá? A gente vai chamar de vermes todos aqueles animais que têm o corpo parecido assim com a minhoca ou com esses organismos que a gente vai ver aqui hoje. Tá? A maioria deles é cilíndrico. Tá? No caso dos plateumintos, plateumento significa que eles são achatados, certo? Os principais representantes desse grupo, são as planárias, que é esse organismo aí na parte de cima da tela de vocês, e a gente tem alguns outros organismos de importância para o homem pelo fato deles causarem doenças no ser humano, que é o caso da tênia, que está representada aí, e do esquistossoma, que nós vamos ver nos próximos slides, tá? Então, como a gente fez na última aula, nós vamos falar um pouco sobre as características gerais desses organismos, né? O que vai definir esses organismos como plateumintos, quais características, tá? O que eu coloquei em vermelho aqui, lembrem sempre que são características que são exclusivas do grupo, que na verdade novidades evolutivas, algumas delas são exclusivas do grupo, tá? Nesse caso, a simetria bilateral, lembrem-se que a gente estudou já esponjas e águas vivas, os quinidários, eles tinham a simetria radial em torno de um raio, em torno de um eixo central. No caso desses organismos, os plateumintos, essa simetria ela vai ser do tipo bilateral. O que isso quer dizer? Que se nós cortarmos o animal, ao meio, ele vai ter uma simetria com relação aos dois lados que restaram, tá? E o que isso implica, essa simetria bilateral? Ela vai auxiliar muito na movimentação desses animais, da capacidade de movimentação, na verdade, tá? Uma outra característica que aparece nesse grupo é a cefalização, que é a presença de cabeça, tá? De uma cabeça com estruturas sensoriais, que nós já vamos ver, e também diferente dos quinidários, com uma centralização, do sistema nervoso, de um gânglio que vai centralizar na região da cabeça, tá? A gente vai ter distribuído ao longo do corpo alguns eixos de sistema nervoso, mas ele vai estar centralizado na região da cabeça, tá? Uma novidade evolutiva aqui, triblásticos, 3 folhetos embrionários, diferente dos quinidários. Agora esses animais têm 3 folhetos, a ectoderme mais externa, geralmente de revestimento, endoderme mais interna, e aí no caso dos triblásticos a gente tem um tecido intermediário, que a gente chama de mesoderme, certo? Lembrem-se que eles serem triblásticos permite que eles apresentem celoma. No caso desses animais, apesar de eles terem a mesoderme, eles não têm uma cavidade, que armazena os órgãos. Então, portanto, eles são considerados celomados, certo? Eles têm a cavidade digestiva, mas não têm uma cavidade que vai armazenar esses órgãos ao longo do corpo, tá? Assim como os quinidários, eles têm sistema digestório do tipo incompleto, quer dizer que não tem ânus, tá? Eles vão ter a boca na região ventral, na parte de baixo, e a cavidade digestiva, e eles vão eliminar os resíduos de novo pelo orifício da boca, tá? Aqui é importante a gente falar de órgãos sensoriais. Eles têm os 2 olhinhos que a gente vai chamar de ocelos. A gente não pode chamar de olhos, porque o olho, assim como o nosso, ele é capaz de formar uma imagem, Ele é capaz de dar visão ao organismo. E no caso desses organismos mais simples, como é o caso dos plateumintos, a gente vai ter esses ocelos que vão ter a função de captar a luz, a variação de luz, de presença ou ausência de luz.
tá? E se vocês observarem aí a planária, né, que é essa primeira imagem à esquerda, que ela tem na cabeça parecendo duas orelhas, a gente chama de aurículas. Essas aurículas, diferente do nosso ouvido, da nossa orelha, que tem a função de captar o som, elas vão captar moléculas químicas. Então eles vão ter quimiorreceptores, tá? Então a gente tem a centralização de um sistema nervoso com estruturas, com órgãos para capturar ou captar informações do ambiente para esses animais, tá? Aí novamente a gente tem a imagem da tênia, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e uma outra espécie aí de planária, certo? Com relação à estrutura corporal, além do que foi dito no último slide, aqui é importante a gente elencar a presença de um tecido interno, né, a partir da mesoderme, que a gente vai chamar de mesênquima. Esse tecido é extremamente importante para esses organismos, porque, por exemplo, para planária a gente tem uma enorme capacidade de restauração, né, dela, se ela sofrer alguma lesão, se ela for partida ao meio, ela tem uma enorme capacidade de regeneração. Isso porque o mesênquima é composto por células que ainda estão indiferenciadas, portanto a gente pode chamá-las de células tronco, né? Então elas têm a capacidade de originar qualquer célula do organismo, certo? Então isso vai permitir que as planárias elas realizem um tipo de reprodução assexuada, né, por meio dessa capacidade de regeneração. Uma outra célula importante que aparece aí nos plateumintos é o que a gente chama de células flama. Elas têm esse nome pela estrutura morfológica delas, né, quando foram descobertas em microscópio, por conta do reagente, né, que mostrava a coloração dessa célula de cor vermelha. E por vários flagelos que compõem a célula, ela foi associada a uma chama. Então, por isso o nome célula flama. Ela tem a função específica de auxiliar na excreção desses animais. Ela está associada a poros que vão mandar esses resíduos, principalmente os compostos nitrogenados, né? No caso, aí, amônia, por serem a maioria desses organismos organismos aquáticos, né? Então eles vão excretar amônia. Então essas células flama têm a função de auxiliar nessa excreção, certo? Como eu falei no slide anterior, a gente tem a presença de alguns órgãos sensoriais, como os ocelos e as aurículas, que têm a função respectivamente de foto e quimiorreceptores, tá? Então, a estrutura corporal desses organismos, de forma genérica, é essa. Nós vamos ver que, dependendo da classe que esses organismos estão, né, a planária é considerado um modelo dos plateumintos, mas a gente tem alguns organismos um pouco diferentes, e quando a gente for mostrando as classes aí, eu falo um pouco sobre a estrutura deles, tá? Com relação à classificação e distribuição desses organismos em classes dentro do filo dos plateumintos, a gente tem a classe Turbellaria, que é a classe das planárias. Esses organismos, em sua maioria, né, salvo raras exceções, são de vida livre, não são parasitas. Então eles são independentes de outro organismo para viver. Eles são organismos que são predadores, eles capturam presas e se alimentam, tá? Então a gente tem uma série aí de espécies de planárias, de um nome geral que a gente chama de planárias, né? Sendo a mais conhecida a que está aí no canto direito de vocês, mas a gente tem uma variação enorme de cores, né? Dentro do grupo dos plateumintos a gente tem cerca de 20 mil espécies registradas no mundo, tá? Então, esses organismos são aquáticos, tanto de água doce quanto marinhos, e alguns poucos são de
ambiente terrestre, mas bem úmido devido a certa dependência que eles têm pela umidade, né? Eles fazem dependem, né, dessa água, conseguem absorver certas coisas por difusão, né? Por isso o fato deles serem de forma achatada é importante por conta da difusão, tá? A próxima classe é dos trematoda, tá? Que correspondem aos organismos. O principal representante é o Schistosoma mansoni, né? Ou esquistossomo, como nome comum. Os organismos que fazem parte dessa classe, eles são parasitas, eles causam, eles necessitam de um hospedeiro, né? E esse especificamente causa uma doença pro homem que a gente chama de esquistossomose, tá? Uma das principais doenças, uma das principais verminoses, né? Que ocorre no mundo todo, uma grande quantidade de pessoas, independente do país. Claro que as verminoses estão associadas a problemas de saneamento ambiental, né? De falta de saneamento, né? De condições dos seres humanos. Então, em países que são considerados de terceiro mundo, né, em desenvolvimento, a gente tem uma taxa maior de pessoas contaminadas em relação a países considerados de primeiro mundo, tá? Então, esses organismos, a gente tem uma característica aqui deles serem dioicos, né? Enquanto as outras duas classes, os organismos são hermafroditas, ou seja, tem os dois sexos no mesmo indivíduo. Nesse caso aqui dos trematoda do esquistossoma, a gente tem um organismo masculino e um feminino, onde ocorre a cópula, né, e a liberação de ovos, a formação de larvas e depois a formação de novos adultos, tá? Então, é uma característica que diferencia esse grupo dos outros, certo? Nós vamos falar um pouco mais pra frente aí, no nosso material sobre as verminoses, né? Então eu não vou entrar muito a fundo aqui com relação a isso para vocês, tá? E a última classe que a gente tem nesse grupo é a Cestoda, tá? Que também é composta somente por parasitas. Aí como representantes a gente tem a tênia, as duas espécies de tênia, né? A gente tem algumas outras espécies, mas as mais comuns, as mais cobradas também em provas, são a tênia saginata e a tênia solium. Sendo a tênia saginata aquela que acomete, tem como hospedeiro intermediário o gado, né? Os bovinos, enquanto que a tênia solium tem como hospedeiro intermediário os suínos, certo? Esses organismos, eles são chamados de tênia ou solitária, porque esses organismos geralmente ocorre somente né, um parasita de um ser humano, né, ou de um outro organismo, então a gente chama eles de solitária. Uma característica desse grupo, eles são hermafroditas, né, assim como as planárias, mas eles podem chegar aí a muitos metros de comprimento dentro do organismo. Eles são parasitas do sistema digestório humano, tá? Tem como hospedeiro definitivo o homem e intermediário o suíno ou bovino, e existem registros aí da maior tênia de 22 metros dentro do intestino humano, tá? Em média, eles chegam a 3, 2,5, tá? Que é o que é comum ser encontrado, mas eles podem chegar a muitos metros de comprimento, tá? Então aí na imagem abaixo tá uma imagem desses indivíduos, né? Eles são compostos pela cabeça, que a gente chama de escólix, e pelo restante do corpo, que a gente vai chamar de proglótide, cada quadradinho desse. E essas proglótides, elas têm a parte masculina e feminina, podem fazer autofecundação, certo? E aí, cada proglótide dessa pode produzir muitos ovos, que tanto a proglótide quanto os ovos podem ser eliminados nas fezes e aí, dessa maneira contaminar o hospedeiro intermediário, tá? Então, essa classe também tem muita importância
pelo fato de causar doenças para o ser humano, certo? Com relação à reprodução, eu dividi aqui o grupo das planárias e os outros dois as outras duas classes, porque eles se comportam de maneira diferente com relação à reprodução, né? Falando um pouco do ciclo da doença para vocês nos últimos slides, a gente percebe que eles têm um pouco de diferença em relação às planárias. Então, as planárias elas podem fazer a reprodução do tipo assexuada, né, que a gente chama de fissão. Então, se ocorre uma lesão nesse organismo, devido à presença do mesênquima que eu falei para vocês, se a gente dividir ela em dois, cada metade, né, cada parte vai dar origem a um novo indivíduo por reprodução assexuada, tá? Então lembre que reprodução assexuada não tem produção de gametas e a gente forma clones, forma organismos geneticamente idênticos ao primeiro, tá? Enquanto que na reprodução sexuada a gente tem a presença de gametas e a gente tem uma mistura, né, do DNA dos dois gametas que vai ocasionar um aumento, né, da variabilidade genética, certo? Então, nas planárias a gente pode ter essa reprodução assexuada, inclusive tem estudos, se eu não me engano, que partiu até em 7 essas planárias e cada um dos pedaços deu origem a um novo indivíduo, tá? Quanto maior o pedaço que for que restar, mais rápida a regeneração, tá? Mas em um momento ou outro, mesmo que o pedaço seja menor, ele vai dar origem a um novo indivíduo. E as planárias também, elas fazem reprodução do tipo sexuada, né? Por meio de cópula. Então, lembra que os dois indivíduos, o indivíduo, ele é hermafrodita, ele tem tanto os ovários quanto os testículos, mas ele não tem a capacidade de fazer, igual as tênias, a autofecundação. Então eles precisam fazer uma fecundação com um outro indivíduo, tá? Então a gente chama isso de fecundação cruzada. Eles vão trocar o material, os espermatozoides, né, por meio de uma cópula e um vai fecundar o outro, certo? Então, a partir dessa cópula, né, são formados casulos e a partir desses casulos a gente tem a liberação de indivíduos, né, por reprodução sexuada, tá? De novos indivíduos com variabilidade genética, certo? Então, para o grupo dos turbelários, das planárias, a gente tem esse tipo de reprodução. Com relação aos tremátoda e aos céstoda, nós temos algumas diferenças. As tênias, como eu falei para vocês, são monóicas, são hermafroditas, e tem dentro das proglotes, ou proglótides, a gente tem tanto a parte masculina como feminina, com a capacidade de autofecundação. Então, esses organismos eles vão se autofecundar e produzir milhares de ovos aí cada indivíduo, podendo liberar essas proglótides nas fezes, né? E assim fazendo com que as larvas que surgem desses ovos contaminem o hospedeiro intermediário, que pode ser, como eu disse para vocês, o bovino ou suíno, dependendo da espécie de tênia, tá? No caso do esquistossomo, eles são dioicos. O que quer dizer isso? Eu falei para vocês que a gente tem macho e fêmea, né? Então, a gente tem a cópula, né? Vocês veem aí na imagem do ciclo da doença da esquistossomose, a gente não vai entrar no momento, mas para representar que a gente tem o macho e a fêmea, né? O macho, ele meio que abraça a fêmea, ocorre a cópula, liberação de ovos. A partir desses ovos, a gente tem a liberação de uma primeira larva que vai ter como hospedeiro intermediário uma espécie de caramujo, né? Então essa doença ela depende da água, né? É um caramujo aquático, tá? E
a partir daí, essa larva ela vai sofrer um desenvolvimento, vai se transformar em outra larva, que a gente chama de cercária. E essa cercária, ela é livre natante e ela tem capacidade de penetração na pele humana, tá? E aí, se essa larva entrar em contato com o homem, né, ela penetra pela pele, pela sola do pé ou por algum ferimento que existia ali. E aí ela vai migrar para o sistema digestório, né, para o intestino do ser humano, onde ela vai se alojar e vai se desenvolver em macho ou em fêmea, né, fazendo com que o ciclo retorne novamente. Beleza? Então, com relação aos plateumintos, né, dentro que a gente tem no material, é isso que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje. Beleza? Até a próxima.